Hoje é o nosso último encontro, né, de vamos dizer assim, de um combo de temáticas que giram em torno sobre a pesquisa acadêmica, né? A gente falou no primeiro encontro sobre a BVS, a Biblioteca Virtual de Saúde. Então, eu procurei apresentar essa rica fonte de informação no campo da saúde, que a gente tem à nossa disposição em acesso aberto, né? Não precisamos ter assinatura para acessar a informação que está ali presente nela. No nosso segundo encontro, eu apresentei para vocês o DEX, que é o Descritores em Ciências da Saúde, que compõe a Biblioteca Virtual de Saúde e que nos instrumentaliza na formulação das estratégias de busca, né? Então, foi tudo pensado, articulado, para que a gente chegasse hoje aqui e pudesse estar trabalhando com vocês a questão da estratégia, como elaborar, como pensar uma estratégia assertiva de busca nas bases de dados. Todos vocês me ouvem bem, me veem bem, que eu vou agora compartilhar a tela com vocês. Sim, está dando para ouvir bem. Ok, beleza. Então, eu vou compartilhar, então, minha apresentação. Sim, sem problema. O áudio está ótimo. Obrigada, Fabiana. Nada, obrigada a vocês. Bom, todos veem minha tela aí? Ela está em PDF, eu só vi hoje essa apresentação em PDF, não está em PowerPoint. Vocês veem, já conseguem ver minha apresentação? Sim. Ok, então vamos lá. Para começar a falar de estratégia de busca, eu trouxe uma contextualização para a gente entender um pouco. Para mim, eu estou muito familiarizada com o termo estratégia de busca em pesquisa em base de dados, porque é uma coisa muito comum no campo da saúde, né? Para quem está nas pesquisas no campo da saúde, falar em estratégia de busca para aplicação em bases de dados. Talvez quem esteja em outra área do conhecimento não tenha tanta familiaridade com essa terminologia, né? Que é a preparação de tudo que a gente pensa ali sobre a nossa pesquisa, sobre a nossa pergunta de pesquisa, transformar isso numa estratégia de maneira que as bases de dados entendam o que a gente necessita como resposta para responder uma pergunta, né? Então, eu trouxe esses dois tópicos aí, né? Que essa nossa fala de hoje, ela está sendo pensada no contexto da saúde baseada em evidência, né? E tem como objetivo encontrar a melhor evidência para uma intervenção, um cuidado ou uma tomada de decisão em saúde, tá? Então, quando a gente pensa hoje, nessa fala especificamente aqui, né, para profissionais de saúde, para pesquisadores de saúde, para alunos que estão iniciando, né, na pesquisa em saúde, né, pensar a estratégia de busca, né, no campo da saúde nos faz pensar na tomada de decisão, no melhor desfecho, na melhor resposta para que eu possa verticalizar a minha ação no campo da saúde, tá? Mas o que seria, assim, pensar essa estratégia de busca, né? Eu estou falando de uma coisa muito específica, né? De uma ação que está muito ligada ao fazer da pesquisa, do planejamento estratégico de uma pesquisa, né? O que envolve pensar a estratégia de busca, planejar essa estratégia de busca? Envolve compreender o seu tema de pesquisa. E aí, eu vou abrir assim, um parênteses muito específico aqui, se tiver o pessoal da metodologia da pesquisa, que eu dei aula essa semana, né, eles vão entender um pouco do que eu estou querendo dizer, quando compreender um tema da pesquisa, né? Porque às vezes é tudo muito nebuloso. Tema, problema, objetivo, objeto, são palavras assim que a gente escuta todo o tempo, né, para quem está no âmbito da metodologia da pesquisa e que às vezes se confunde. Então, compreender o grande tema da pesquisa, identificar dentro desse tema o seu objeto ou o fenômeno observado e o objetivo que se quer alcançar é fundamental para a gente poder começar a pensar nessa estratégia, tá? Depois que a gente tem isso mais ou menos, né,
claro no nosso entendimento, a gente vai desmembrar e representar essa temática, esse objeto, esse fenômeno que eu quero investigar, esse objetivo, eu vou desmembrar e representar ele através dos descritores e palavras-chave, que a gente viu semana passada, né? Estabelecendo uma relação entre eles através dos operadores booleanos. Então, eu tenho um grande tema, eu tenho uma grande sentença, que depois eu vou desmembrar essa sentença, vou separar ela todinha. Vou representar algumas palavras, né, por descritores de assunto, outras não. E eu vou depois juntá-las novamente, só que com conectores que a gente chama de operadores booleanos, que vão produzir sentido nas bases de dados. Tá? Então, esse planejamento estratégico da pesquisa, que envolve a estratégia de busca, ele se dá nesse contexto, né, de pensar, de discutir, de raciocinar sobre o que a gente está pesquisando. Tá? Então, esse planejamento estratégico da pesquisa, ele segue essas setinhas aí, né? Ele se inicia, o primeiro passo é a pergunta da pesquisa. A minha estratégia, ela vai partir daí, da pergunta que eu faço para responder essa questão da minha pesquisa, né? A pergunta da pesquisa tem que estar fechada, né? A partir daí, eu vou identificar os descritores e demais termos, tá? Que vão compor a minha estratégia. Eu vou associá-los através dos operadores booleanos e, finalmente, elaborar e aplicar a estratégia de busca. Então, na verdade, essa nossa conversa de hoje, a estratégia vai ser o final, a amarração final do nosso papo de hoje. Então, muitas vezes, o Suelen falou que a gente recebe uma demanda muito grande na biblioteca sobre, né, elaborar pesquisa para base de dados, e é verdade. Isso não acontece num primeiro encontro, isso tem que ser amadurecido, tem que ser discutido, é todo um papo mesmo que a gente precisa sentar. O aluno ou o pesquisador que nos procura, né, precisa nos dar ferramental para que a gente possa entender também o contexto, né, uma vez que nós somos profissionais da informação e não somos profissionais da saúde, então, por mais familiarizado que a gente esteja num contexto de pesquisa, é o pesquisador, é o aluno, são vocês que vão dar a validação do nosso entendimento também, para a gente poder ajudar vocês nesse processo. Mas é um trabalho casado, né? A participação da biblioteca nesse processo de elaboração de estratégia de busca é fundamental para que o pesquisador tenha sucesso na recuperação, na revogação do que ele vai estar propondo na base de dados, né? Porque ele é o cara que sabe daquele contexto muito bem, né? Ele está dentro do contexto da pesquisa, ele está dentro da saúde. Mas a gente tem um ferramental que é essa conexão, né? Entender os descritores, se aplica, não aplica, aplica qualificador, não aplica qualificador. A gente vai ver tudo isso aí ao longo dessa tarde de hoje, tá? Então, tudo isso faz parte de um processo de tradução. Na verdade, eu vou estar traduzindo a minha pergunta da pesquisa, né? Vou estar traduzindo uma sentença em uma equação, né? Que a gente chama de equação de busca, né? Então, a estratégia é isso, tradução de uma pergunta de pesquisa em uma equação de busca que será aplicada nas bases de dados. Por que eu digo que é uma tradução em uma equação? Porque se eu chego numa base de dados e coloco a minha pergunta de pesquisa, uma sentença, eu não obtenho o resultado que eu quero, né? E aí, sim, eu preciso transformar isso numa linguagem que a máquina vai entender, porque ela é preparada para entender a entrada da informação de uma maneira, que é essa maneira de uma espécie de uma equação. Então, eu preciso transformar a minha sentença de pesquisa em uma equação. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Então, como eu disse a vocês, o primeiro passo é partir da pergunta da pesquisa, tá? Uma vez que eu tenho a pergunta da pesquisa, eu vou selecionar as bases de dados, né, as fontes de informação onde eu vou, né, procurar a informação para responder a minha pergunta de pesquisa, mas para isso eu preciso conhecer cada uma, né?
porque eu tenho bases multidisciplinares, eu tenho bases específicas de determinadas áreas do conhecimento, eu tenho bases que são da saúde de uma maneira geral. Então, eu preciso saber onde eu vou aplicar a minha pesquisa. Não posso sair atirando para todos os lados, até porque, às vezes, não produz o resultado que a gente quer, né? Identificar os descritores e termos livres que vão compor, né, a pergunta da pesquisa baseado no acrônimo do tipo de estudo. O que eu quero dizer com isso? As pesquisas, né, que se baseiam em, né, que estão ancoradas, né, na prática da saúde baseada em evidência, eu costumo dizer que a gente tem assim um norteador, que são os acrônimos, né, que vão dar subsídios, vão dar um delineamento à nossa estratégia de busca a partir do tipo de estudo. Então, para cada tipo de estudo, eu tenho um acrônimo que vai me orientar na formulação dessa estratégia de busca, tá? O outro passo é mapear os descritores e os termos livres, que vai compor essa estratégia. Depois, traduzir essa pergunta da pesquisa em estratégia de busca, que é a montagem daquela equação, né, de busca. E depois aplicar finalmente essa estratégia nas bases. Então, essa é a última etapa. Primeiro, eu costumo dizer que, com exceção dessa última, as demais é aquele exercício de vai, volta, testa, será que esse é o melhor? Será que esse não é? A gente precisa pensar muito. Na verdade, a gente precisa, de fato, pensar muito sobre a nossa pesquisa antes de aplicá-la diretamente nas bases de dados. Por quê? Quando a gente pensa inicialmente numa pesquisa, né, numa estratégia, eu vou combinar isso com isso, vou botar lá na base e vai me dar um retorno. Isso pode nos frustrar. Semana passada alguém falou aqui na sala, não sei nem se a pessoa está aqui hoje, que estava fazendo a pesquisa sobre saúde do adolescente e não estava encontrando nada. Então, assim, é necessário a gente pensar que temos muita produção sobre saúde do adolescente, então a gente precisa pensar muito, desenhar muito o nosso estudo para chegar, por último, lá, quando formos aplicar a estratégia de busca, a gente ter um sucesso nessa recuperação. Então, quando eu falei das estratégias norteadoras, eu estou falando de quê? Que a pesquisa bibliográfica no âmbito da saúde baseada em evidência, né, eu estou repetindo isso que eu falei no slide anterior, conta com estratégias metodológicas de pesquisa que vai nortear a construção da estratégia. Essas estratégias metodológicas são representadas por esses acrônimos que quem é do campo da saúde com certeza já ouviu falar, né? PICO, todo em maiúsculo, PICO com o O minúsculo, PCC, tem PICOT, tem uma série de outros acrônimos, cada um para cada tipo de estudo, tá? Eu trouxe um pouquinho deles para poder a gente, né, se situar melhor dentro desse contexto da estratégia de busca, né? Para estudos do tipo revisão sistemática, são pesquisas que se caracterizam por serem pesquisas clínicas, né? A gente vai usar esse acrônimo PICO, onde todas as letras que o representam estão em maiúscula, tá? E o que significa cada letrinha desse acrônimo, né? O P é o paciente ou a população investigada, ou uma característica também dessa população pode entrar aqui. O I é a intervenção ou interesse da minha pesquisa. O C é o controle, comparação ou placebo, né? E o O é o desfecho, o resultado que a gente está esperando, né? Então, para estudos de revisão sistemática, quando eu for pensar na minha estratégia de busca, pensar, né, no que eu vou colocar lá na minha base de dados para me dar o retorno que vai fazer eu responder a minha pergunta de pesquisa, eu preciso pensar nesses elementos. Eu tenho que ter um paciente ou uma população definida. Eu tenho que ter a intervenção ou interesse bem delineado. O controle é um controle ou a comparação, isso aqui não é uma característica obrigatória, ela vai depender do tipo de estudo, né? Da proposta do estudo, então ela vai acontecer ou não. E o desfecho, o que você está buscando e recuperar o resultado esperado. Então, esses são critérios que precisam estar presentes na minha pergunta de pesquisa, para quando eu for elaborar a minha estratégia, eu encontrar todos esses
esses componentes aqui, tá? Então, aqui tem uma explicação do que seria a revisão sistemática. É uma síntese rigorosa de todas as pesquisas relacionadas a uma questão específica, clínica, e focando primordialmente estudos experimentais primários, que são os ensaios clínicos. Então, assim, para estudos de revisão sistemática, na hora que eu for recuperar, o que me interessa são respostas vindas de ensaios clínicos randomizados, principalmente. Quando a gente está falando de estudos do tipo revisão integrativa, e esses são os mais comuns, né, no campo da enfermagem, que é o meu local de fala, né, de onde vem a minha experiência, ela se caracteriza por pesquisas não clínicas. E aí o acrônimo muda um pouquinho, tá vendo? O C e o O não são separados, né? O P permanece o mesmo, é o paciente ou a população. O I é a intervenção que eu estou investigando ou o interesse. E o CO, que não é mais separado como das revisões sistemáticas, é o contexto. Em que contexto eu estou investigando aquele meu paciente, aquela intervenção, aquele interesse que eu tenho na pesquisa, tá? A revisão integrativa possui abordagem metodológica mais ampla, porque ela permite a inclusão de mais estudos. A revisão sistemática ela é muito estreita, porque ela só permite a entrada de estudos de ensaios clínicos, né? Aqui não, na integrativa eu abarco mais tipologias de estudo, né? Para um objetivo de ter uma compreensão completa de um fenômeno a analisar. Já os estudos do tipo revisão de escopo, que são os Scoping Reviews, que a gente também vê muito no campo aí, né, da enfermagem, ele também tem um outro acrônimo, né? Caracteriza-se também por ser uma pesquisa não clínica, né? Onde o P permanece o mesmo, a paciente e a população. O C, o primeiro C, né? Ele representa um conceito investigado dentro de um contexto, dentro de um domínio do conhecimento, né? Então, as revisões de escopo, também chamadas de revisões de mapeamento, podem ser usadas para mapear os principais conceitos que sustentam uma área de pesquisa, bem como esclarecer definições ou limites conceituais de um termo. Então, por que eu trouxe essas três, que são as principais e as que eu tenho mais familiaridade? Eu trouxe esses três tipos de estudo para falar, sobretudo, dos acrônimos que vão nos auxiliar, tá? No delineamento da estratégia de busca. Então, a melhor maneira que eu encontrei para estar trabalhando com vocês na tarde de hoje sobre a construção de uma estratégia de busca e elaboração de uma estratégia de busca era elaborando uma, tá? Então, eu comecei essa semana, fiz, e é uma estratégia que eu criei, pode ser até que seja falha, pode ser que não, mas eu não, como eu falei para vocês, né, sou bibliotecária, não sou formada na área da saúde, mas tenho alguma experiência, né? Então, eu montei uma estratégia de busca aqui, que eu propus para a gente estar visualizando como é que de fato eu fiz, o passo a passo, por onde eu caminhei, e aí, dessa maneira, vocês também vão poder ver como é que vocês podem caminhar para construir uma estratégia de busca, né? Buscando sempre a melhor resposta, uma assertividade nessa construção, né? Como eu falei, a gente parte sempre de uma pergunta de pesquisa que eu denominei aí, botei um PP para facilitar a gente aí. Então, escolhi o recorte de revisão integrativa porque é a mais comum no campo da enfermagem, como eu falei para vocês, é o meu local de fala, tá? Então, hoje eu vou estar trabalhando com vocês uma pergunta de pesquisa, cujo estudo se dá para a revisão integrativa, tá bom? Então, a pergunta que eu construí foi: qual é a taxa de mortalidade em pacientes internados por reinfecção por coronavírus? Então, tentei trazer uma temática atual, né? Coronavírus, e tentei fazer uma pergunta, eu quero essa resposta, né? É mortalidade por reinfecção e não por um primeiro contágio, tá? Então, essa é a minha pergunta, qual a taxa de mortalidade? Quero saber como é que é, se está tendo muita morte, se está tendo pouca morte por reinfecção. Então, o primeiro passo é fazer a pergunta da pesquisa.
Fiz a pergunta da pesquisa, e aí o segundo passo, lembra, que era selecionar as fontes de informação, onde eu vou buscar dados que vão me ajudar para responder a minha pergunta de pesquisa. Isso envolve ajuda, assim, principalmente dos bibliotecários. Por quê? Porque eles vão saber informar vocês as especificidades das bases de dados, né, para cada área do conhecimento. Como a gente está falando, estudando, e esses 3 papos que a gente está finalizando hoje, eles estão todos dentro do contexto da Biblioteca Virtual de Saúde, eu destaquei as bases de dados que, né, tem muitas outras dentro, mas eu trouxe as que sempre nos retornam resultados, né, com maior número de resultados, seriam a Lilacs, a BDENF, a Medline e a IBEX. Então, essas bases em vermelhinho que eu destaquei, que são bases presentes na BVS. Mas eu também posso procurar em inúmeras outras bases de dados. Eu destaquei aqui a Sinahal, que é uma base da enfermagem, tá, especificamente. A Cochrane, que é uma base de dados do campo da saúde, que vai me trazer estudos baseados em evidência, tá? Elas trazem estudos primários, para quem está fazendo revisão sistemática, é uma fonte, né, primordial, não pode fazer revisão sistemática sem passar pela Cochrane. A Embase também é uma base do campo da saúde muito rica. Então, assim, eu coloquei elas em saúde, em azul, desculpa, porque elas não estão dentro da BVS, tá? Mas via portal de periódico CAPES, para quem tem acesso, vocês conseguem fazer a pesquisa. E aqui as em vermelho, as que eu destaquei em vermelho, são as que estão presentes dentro da BVS, e que tem mais, né, por exemplo, para quem é da área de fisioterapia, tem a base Pedro, tem inúmeras outras, né, tem muitas bases de dados dentro da BVS, eu destaquei algumas. Então, o primeiro passo é a pergunta, o segundo passo é selecionar onde eu vou aplicar a minha estratégia, né, de acordo com o contexto da minha pesquisa, tá? Então, já começamos aí com a participação do bibliotecário nesse processo, né, da biblioteca, onde, né, vocês estudam, vocês estão inseridos, exercem suas funções, né, de pesquisa, né, de docência. A terceira etapa é identificar descritores ou termos livres que compõem a pergunta da pesquisa baseada no acrônimo do tipo de estudo. Lembra que eu falei que o acrônimo ia nortear essa nossa conversa? Porque, de acordo com cada tipo de estudo, esse acrônimo vai dizer o que eu preciso ter dentro da minha estratégia. Então, isso aqui significa dizer que, a partir da minha pergunta de pesquisa, que foi qual é a taxa de mortalidade em pacientes internados por reinfecção por coronavírus, eu preciso identificar dentro desta minha pergunta de pesquisa descritores correspondentes à minha população ou ao meu paciente, a intervenção ou interesse e o contexto. Então, eu destaquei em vermelho aqui o que supostamente para mim seriam ou palavras-chave ou descritores de assunto, que eu vou investigar daqui a pouquinho, né? Primeiro, eu preciso identificar dentro da minha pergunta de pesquisa a minha população ou paciente, o meu interesse ou a intervenção, né, que eu estou investigando, e o contexto em que tudo isso se dá, tá? Então, eu marquei aqui em vermelho para destacar essas palavras ou descritores, que eu ainda vou descobrir se são ou não são descritores, né? Mas que produzem sentido de acordo com o acrônimo norteador desse estudo, tá? Que seria supostamente uma revisão integrativa. Então, quem é a minha população investigada e ela está presente aqui na minha pergunta de pesquisa? Sim, ela está. Eu quero saber informações sobre pacientes internados. Eu não quero pacientes que tiveram coronavírus, foram infectados por coronavírus e estão se tratando em casa. Não. Meu recorte são pacientes internados. E ainda poderia recortar mais, mas não recortei, porque eu não saberia como é que seria a resposta dessa pergunta, então eu deixei pacientes internados.
haja vista o contexto que eu quero, que é reinfecção, né? E eu não sei se isso já tem produção sobre isso, né? Eu não saberia dizer. Então, como foi uma pergunta de pesquisa fictícia, né, que eu criei para o nosso papo de hoje, eu tentei ficar numa zona de conforto para que a gente pudesse discutir o assunto, né? Então, a minha população investigada são pacientes internados com essa característica, por infecção de coronavírus. Eu não quero paciente internado por outra patologia. Eu quero só, né, internados por conta de infecção por coronavírus, né, a contaminação de coronavírus. O meu interesse, né, de investigação é saber a taxa de mortalidade dessa população aqui, porque em que contexto? No contexto da reinfecção. Não é de uma infecção, de uma primeira contaminação, é de uma reinfecção. Então, bom, consegui, né, pensar, de acordo com o acrônimo do desenho do meu estudo, a minha pergunta de pesquisa. Ok, beleza. Então, até aqui está indo tudo bem, né? Estou conseguindo mapear. Mas, Fabiana, como é que eu organizo as minhas ideias? Porque, na verdade, a estratégia de busca é fazer a gente pensar organizadamente sobre a pesquisa, né? É a gente parar e refletir sobre aquilo que a gente está buscando. Por isso que eu costumo dizer que não é uma ação de eu vou um dia na biblioteca e resolvo todos os meus problemas, não. Eu vou um dia na biblioteca e certamente o bibliotecário vai lançar uma semente sobre a sua pesquisa, sobre a maneira que você está pensando a sua pesquisa, mas é todo um dever de casa que você tem que ficar fazendo até achar a melhor solução para responder a sua pergunta de pesquisa. Mas como é que eu vou, né, mapear, que é o quarto passo, mapear os descritores ou termos livres que compõem lá a minha pergunta da pesquisa, né? Eu já identifiquei meu P, o meu I e o meu CO, certo? Então, assim, eu criei essa tabelinha que eu acho que ajuda muito a gente a pensar na estratégia, né? Pensar estrategicamente sobre a pesquisa. Que seria, né, o norteador, que eu chamei de norteador, mas na verdade é o acrônimo. Vocês veem que nessa primeira tabela aqui, eu estou com um acrônimo, um em cada linha, né? Onde o P, eu vou colocar aqui, ó, descritor. O descritor referente, correspondente à minha população, que no caso aqui os eleitos foram pacientes internados de coronavírus, então eu vou organizar aqui. Mas para eu organizar aqui, eu tenho que usar a aula da semana passada, que é ir lá no DEX e verificar se paciente internado e se coronavírus são descritores de assunto. Se eles são, eles vão compor aqui essa minha coluna aqui de descritor. Se não for, eles vão pular aqui para a minha coluna de termo livre. Porque, né, ele não é descritor ainda, mas ele vai compor a minha estratégia. Mas ele não é descritor, né? Então, não tenho nenhum sinônimo para ele, mas ele vai estar aqui como termo livre. A mesma coisa vai ser para a intervenção e para o contexto. Eu vou pegar aqui meu conceito de mortalidade, vou lá no DEX, verifico se mortalidade é descritor ou não é. Se ele for, eu coloco aqui no I, né, na linha correspondente ao descritor, ou se não for, eu vou colocá-lo como termo livre. E o contexto, a mesma coisa. Reinfecção, eu coloco aqui se ele for descritor e se ele for termo livre aqui. Caso seja alguma dessas palavras aqui sejam descritores, lá no DEX, como a gente viu semana passada, vocês viram, a gente tem qualificadores apropriados para cada descritor. Eu coloco aqui para uma questão de mapeamento, de organização da pesquisa, porque na hora que eu for aplicar minha base, lá na base de dados, eu vou aplicar a estratégia com o qualificador e sem qualificador para ver em qual eu recupero mais resultado, tá? Para ficar a melhor estratégia possível. E assim por diante. Os descritores da Sinarral, que é a outra base de dados, que tem um vocabulário próprio, descritores da N3, que é o vocabulário controlado da base de dados Embase, e assim por diante. Eu costumo colocar também o significado, ou seja, quando eu vou lá no DEX,
Uma dessas palavras é descritor, eu vou lá, copio o sinônimo, o significado e coloco aqui. Por quê? A todo momento, tá no meu campo de visualização, que aquele descritor é aquele mesmo, porque o significado corresponde ao que eu entendo sobre aquela palavrinha que eu coloquei lá na minha pergunta de pesquisa. É exatamente isso que eu quero encontrar. Mas isso, gente, é só uma ideia, tá? É a maneira com a qual eu encontrei de fazer um mapeamento dos descritores. Pode ser que o bibliotecário da unidade de vocês, da biblioteca que vocês frequentem, tenha uma outra estratégia melhor do que essa. Então, eu indico vocês seguirem a estratégia, a orientação do profissional que pode acompanhar vocês, tá? E aí eu trouxe aqui a minha própria, referente a essa pesquisa aqui, né, que a gente está fazendo, qual a taxa de mortalidade em pacientes internados por reinfecção de coronavírus, né? Eu trouxe aqui o meu mapeamento, eu vou abrir o meu Word aqui com vocês, para vocês verem, porque eu acho que nessa apresentação está bem pequenininho, talvez aqui vocês enxerguem melhor, vou ampliar aqui, acho que assim tá bom. Talvez vocês enxerguem melhor. Né? Então, eu tenho aqui o P, onde eu identifiquei que pacientes internados, ó, ele é descritor. Ok. Ótimo. Ele está na minha coluna de descritor porque ele é descritor. Coloquei o termo em inglês e o termo em espanhol. Então, eu coloquei o descritor em 3 idiomas, porque lá na BVS eu consigo recuperar, né, documentos em 3 idiomas e agora tem em 4, né? Coloquei aqui pacientes internados. Quando eu pesquisei lá no Dex, eu vi que não tinha sinônimos. Então, eu coloquei aqui para meu controle pessoal, não se aplica. Mas poderia estar em branco, poderia ter uma outra observação. Na verdade, como esse é um quadro que eu criei para eu me nortear nas estratégias, eu acho que cada um tem a especificidade, a maneira de pensar, né, individualizada. Então, talvez vocês queiram acrescentar uma coluna com alguma observação a mais. Então, isso é muito pessoal. Essa é só uma sugestão, tá? De estruturação do pensamento da pesquisa. Na coluna seguinte, eu coloquei termo livre, mas como paciente internado é um descritor, não se aplica termo livre, né? Só se ele não fosse descritor. Qualificador também para paciente internado lá, não há nenhuma indicação, tá? Não se aplica. E o significado, né? Pessoas admitidas em instalações de saúde que providenciam comida e alojamento com o propósito de observação, cuidado, diagnóstico ou tratamento. Essa é a definição no DEX para pacientes internados. Atende a minha questão de pesquisa. Eu boto aqui porque eu gosto de ter sempre no visual o significado do descritor. A segunda característica da minha população, né, do meu paciente, da população que eu estou investigando, né, o coronavírus, estar infectado pelo coronavírus. Então, é um descritor também de assunto, quando eu fiz a pesquisa. Ele não tem sinônimo, ele é sozinho, não é termo livre, e também não tem nenhum qualificador para ele, tá? Quando eu boto qualificador não se aplica, o que eu quero dizer? Que para cada descritor, quando vocês forem fazer a busca lá no Dex, vocês vão ver que tem qualificadores próprios para cada descritor. O que eu quero dizer com isso? O que seriam os qualificadores? Eu falei semana passada, mas vou reforçar. O qualificador, ele dá um sentido, é como se fosse um adjetivo do descritor, ele qualifica o descritor, tá? Então, se eu quero saber o aspecto da... Não é o caso, tá? Porque lá não tem nenhum qualificador para coronavírus, mas se eu quisesse ver o aspecto da economia, sei lá, da infecção pelo coronavírus, se ele fosse um descritor, eu poderia colocar aqui o qualificador. E isso se interessasse na minha pesquisa. Mas não interessaria nessa pergunta de pesquisa que eu fiz. E aí, de fato, não tem nenhum qualificador para coronavírus, nem para pacientes internados, então eu coloquei aí, não se aplica. Aqui tem a definição do coronavírus, ó, gênero da família Coronariidae, que causa doença respiratória ou gastrointestinal,
numa variedade de vertebrados, tá? É a definição que o Dex trouxe do MESH para coronavírus, tá? E o termo em inglês é o mesmo, em espanhol é o mesmo, tá? Então, por isso que eu não botei a variação aqui. Um outro termo importante, que eu considerei importante ainda dentro da minha população, é o descritor infecções por coronavírus, tá? E eu trouxe ele em português, inglês e espanhol. Percebam que aqui eu trouxe um sinônimo, Covid-19. Eu vou utilizar esse sinônimo na minha pesquisa e não vou utilizar esse sinônimo aqui, que seria também, lá no DEX, ele apresenta, né, doença pelo novo coronavírus 2019 nCoV, ele é um sinônimo para infecções por coronavírus, tá? Mas ao aplicar na minha estratégia, não produziu resultado positivo. Então, eu deixei aqui propositalmente e botei essa tarde aqui para cortar, para dizer para vocês que eu não utilizei, porque ao aplicar na minha estratégia, não produziu resultado. Já utilizando o sinônimo Covid-19 associado ao meu descritor principal, produziu um resultado positivo. Então, eu vou utilizá-lo na minha pesquisa, na minha estratégia, tá? Então, com isso tudo aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês percebam que montar uma estratégia de busca não é uma coisa trivial, nem é uma coisa rápida. É sentar, mapear, testar, para ver o que produz os melhores resultados, né? Não tem termo livre, infecções por coronavírus, porque ele próprio é um descritor, mas cabe, veja bem, cabe dentro do infecções por coronavírus o qualificador mortalidade. E vejam que mortalidade é um aspecto da minha investigação. Contudo, ao aplicar o mortalidade como qualificador na minha estratégia, eu tive menos resultado do que usando mortalidade como descritor aqui no meu interesse, tá? O que acontece é que mortalidade, ele é descritor de assunto, ele está na classe de descritor e também é qualificador para alguns descritores. Então, a gente tem que fazer uma opção de qual vai usar. Se vai usar esse aspecto mortalidade enquanto qualificador, associado a um descritor principal, ou se vai usá-lo, no meu caso específico, né, que calhou de ser, né, uma palavra que ela é tanto descritor quanto qualificador, se eu vou usar, né, como descritor. Eu optei como descritor porque, como eu falei, ao associar ao descritor principal, infecções por coronavírus / mortalidade, quando eu rodei a minha pesquisa, produziu menos resultado do que eu associando diretamente só os descritores principais, tá? E aqui eu trouxe a definição do que o DEX define infecções por coronavírus, são doenças virais causadas pelo gênero coronavírus. As palavras que às vezes a gente trava a língua, né? Ainda sobre a minha população, vocês vejam como as características da população podem ou não ser vastas, tá? Ainda tinha esse descritor vírus do SARS, né? E suas variantes em inglês e espanhol, né? Eu apliquei, eu associei, né? Também na minha estratégia e cheguei à conclusão, depois eu vou mostrar para vocês o meu histórico, né? Que estava impactando no resultado da pesquisa, né? Então, eu risquei ele, tirei e só fiquei com esses 3 aqui. Pacientes internados, coronavírus e infecções por coronavírus, para caracterizar a minha população investigada. Depois, o meu interesse, que é a taxa de mortalidade, eu representei pelo descritor mortalidade, que é um descritor. E aqui, tá vendo no quadrinho, na coluna de sinônimos, eu coloquei um truncamento, tá vendo? Um símbolo, né? Um caractere que representa truncamento. Por quê?
Porque quando você vai lá no Dex ver os sinônimos para o descritor mortalidade, é uma lista enorme, é uma tríplice. É taxa de mortalidade, índice de mortalidade, índice de letalidade. Então, tem uma variação enorme para a mortalidade, né, de sinônimos. E aí eu teria uma estratégia gigantesca se eu resolvesse associar um a um. As bases de dados, ela oferece a possibilidade do que a gente chama de explodir o termo, ou seja, usar o truncamento, que é usar esses operadores aqui, né, esses caracteres, juntamente com o radical da palavra, para ele poder recuperar tudo que tem aquele radical daquela palavra. Então, na estratégia, vocês vão ver depois, eu usei o radical de mortalidade, né, que mortality e mortalidade, né, no espanhol, possuem até o T, na verdade, até mais, né, até o I, eles possuem o mesmo radical, né? Eu usei até o T, porque eu quis também pegar morte, então eu peguei M-O-R-T e coloquei o truncamento, né? Que nesse caso aqui, nas bases presentes na BVS, é representado pelo cifrão. Então, eu fiz uma explosão do termo, né? Que tecnicamente, assim, a gente chama, né? Na área de recuperação da informação, eu fiz uma explosão do termo mortalidade para poder recuperar tudo sobre mortalidade dessa minha população investigada aqui no contexto, que é o meu último item aqui, da reinfecção por coronavírus, tá? E aí, qual foi a minha surpresa? Que no DexMesh, reinfecção não é um descritor de assunto. Então, aqui, ó, eu deveria ter colocado, né? Não se aplica, não se aplica. Ele não é um descritor e, por conseguinte, não tem um sinônimo. Ele aparece aqui na minha tabela, né? Que eu organizo meu pensamento para montar a estratégia, como termo livre, tá? E aí, nos 3 idiomas, eu coloquei aqui e vi que também aparece esse termo livre aqui, reinfecção por SARS-CoV. Não é um descritor, tá? Isso impede que ele apareça na minha estratégia? Não, não impede. Até porque quando a gente vai buscar, se você coloca lá reinfecção livremente dentro da BVS, aparecem vários estudos com essa característica aqui no contexto de reinfecção, tá? Não só coronavírus, não só Covid-19. Então, você vê que é um termo utilizado, embora ainda não seja para o DexMesh um descritor. Contudo, em outros vocabulários controlados, ele pode ser um descritor, como é o caso lá da Embase, que reinfecção é um termo autorizado, é um descritor, tá? E aí, né, não tive como colocar essa definição, porque, né, não era um descritor, eu não tinha definição, eu sei, só se eu poderia ter ido lá no dicionário e trazer o conceito aqui, né? Mas como era um exercício para mostrar para vocês, eu não trouxe. Voltando lá para a apresentação, que ficou bem mais claro, né, esse mapeamento, então todo esse processo de mapear mesmo os descritores, os sinônimos, né, eu vou começar, aí sim, o processo de tradução, né, daquela minha sentença em estratégia de busca. Para eu fazer isso, eu preciso compreender a função de cada um dos operadores booleanos, que são as palavrinhas and, or, not, e algumas bases é and, not, né, que usam. Esses são os principais. Tem bases até que usam outros, tá? Mas eu vou estar trabalhando com esses principais. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eu vou pegar aquele meu mapeamento aqui, descritores e termos livres, e vou transformá-los, vou compor uma grande equação através dos operadores and, or, not, né, para aplicar na base de dados. E aí sim ela vai poder me retornar, né, um resultado significativo para a minha pergunta de pesquisa. Sendo que cada um desses operadores tem uma função, então a gente precisa saber qual é a função e a proposta de cada um deles para poder fazer sentido essa minha estratégia, né? Então, vamos lá. O AND, que tem a função de interseção, né, entre os assuntos.
Então, por exemplo, eu digitei errado aqui, está faltando um A, comi um A, pacientes internados e coronavírus. Então, são duas características da minha população, lembram? Pacientes internados e coronavírus. Então, o que eu estou dizendo para a base de dados? Que eu quero encontrar documentos que simultaneamente falem de pacientes internados com coronavírus. Eu não quero pacientes internados com malária, por exemplo. Não me interessa. Eu quero essas duas coisas juntas no mesmo documento. Pacientes internados e coronavírus. Certo? O operador OR, ele vai me dizer que eu quero... É a união de termos. Eu costumo dizer que a gente usa o operador OR para juntar termos sinônimos similares, né? Ou seja, por exemplo, o coronavírus ou infecções por coronavírus, porque eles estão na mesma classe, né? No mesmo grupo, vamos dizer assim, classe não, mas no mesmo grupo de interesse, né? Eles não significam a mesma coisa, mas vão trazer uma mesma característica daquela minha população, que são os pacientes internados. Então, eu uso o OR também, por exemplo, para relacionar os termos nos vários idiomas, né? Quando eu falo paciente internado, esse mesmo termo em inglês, esse mesmo termo em espanhol, eu uso o OR para relacionar. Porque eu quero o paciente em português, inglês e espanhol, e eles estão dentro da mesma classe, tá? O EndNote, não. O EndNote, ele vai excluir um aspecto daquela minha pesquisa. Ele pode ser usado ou não. Nem todas as estratégias usam, né? Talvez não. A gente usa o EndNote ou Note quando temos uma pesquisa tão vasta, assim, tão grande, que o caso do coronavírus até hoje em dia né, dependendo do aspecto pesquisado, que você precise usar o Note ou o EndNote na estratégia para poder diminuir um pouco o resultado, porque dependendo do que você vai pesquisar, você recupera muita coisa. E aí o EndNote vai te ajudar nessa estratégia, já na estratégia você já dá uma devastada aí nesses resultados, né? Então, ele vai excluir, né, usado para excluir palavras descritores ou termos, né? Então, eu trouxe esse exemplo aqui de reinfecção, ou seja, eu quero o aspecto reinfecção do meu paciente internado por coronavírus e não a convalescência desse meu paciente. Então, aí sim, traduzindo, né, a minha pergunta, que depois eu arrumei aqui nessa minha tabela, usei os operadores booleanos. A tradução da pergunta de pesquisa em estratégia de busca, em equação, ela se dá desta maneira, tá vendo? Ela vai ficar com essa configuração, sobretudo. Vai mudar de uma base para outra, mas é importante entender essa relação. Então, eu quero paciente internado, ou ele nos 3 idiomas, né? Liguei eles pelo OR, que é o operador que vai juntar os similares, né? Esse meu paciente, ele tem que possuir a característica de ser contaminado por coronavírus, por isso eu usei o END, né? Então, ele tem que estar com coronavírus ou ter sido infectado por coronavírus, e esse descritor eu tenho ele em português, inglês e espanhol. Ou ainda o Covid-19, que também representa uma característica desse meu paciente internado, associado à mortalidade, à taxa de mortalidade. E aí, quando eu disse para vocês que eu explodi o termo, tá vendo? Eu coloquei o mortal e o operador, que a gente chama de o truncador, né? Que é o cifrão, no caso da BVS, associado ao termo livre reinfecção em português, inglês e espanhol. Então, eu saí lá de uma sentença de pesquisa, né, que foi representada pela minha pergunta de pesquisa, e fechei esse ciclo com essa minha equação de busca aqui. Agora sim, eu estou pronta para aplicar, que é a última etapa, nas bases de dados, né?
Ao aplicar em cada uma dessas bases de dados, né, em cada uma dessas fontes de informação, é necessário saber as especificidades de cada uma para compor aquele quadro lá, que a gente, aquela grande tabela, né, que eu chamo de orientador mental da pesquisa, né, para a gente saber a especificidade, sei lá, não sei se na Sinarral, qual é o truncador que eu posso usar para explodir meu termo. Na Embase, eu também não sei, eu tenho que ir lá ver. Eu sei que na BVS eu posso usar o cifrão, né? E assim por diante. Ah, a Sinarral tem um vocabulário controlado próprio, então eu vou lá investigar como é que eu vou buscar reinfecção. Será que ela é termo? Será que ela não é termo? Livre, né? E assim por diante. Aqui eu trouxe para vocês, eu vou tentar abrir lá no meu Word também, que fica melhor, o resultado dessa pergunta de pesquisa que se transformou nessa estratégia e o resultado delas em cada uma das bases. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui é um quadrinho que eu trago a informação dos meus qualificadores, tá? Eu trago o significado de cada um e como ele é aplicado na estratégia. Semana passada, a Ana me perguntou, não sei se a Ana está aí hoje, ela me perguntou como é que aplicava o qualificador na estratégia de busca. Então, o qualificador na estratégia de busca, ele é aplicado assim, Ana, barra é a sigla as duas primeiras letras do nome do qualificador, tá? Na estratégia, ele é colocado assim. Mas quando nós, bibliotecários, no exercício da profissão, indexamos um artigo e colocamos o assunto como qualificador, a gente coloca barra o nome por extenso do qualificador. Mas para montar a estratégia de busca, não. Para montar a estratégia de busca é barra e as duas primeiras letras do qualificador. Então, aqui, ó, eu acho que ficou maior um pouquinho para vocês enxergarem. Eu vou tentar ainda aumentar um pouquinho. Mas é fácil. Espera aí. Tentar aumentar o máximo que eu puder, para vocês terem uma melhor visualização desse quadrinho do resultado. Diminuir um pouquinho. Acho que agora dá para vocês verem melhor um pouco. Ó. Então, a estratégia que eu usei lá na Medline, eu botei BVS, porque na verdade eu fui lá no portal da BVS. Lembra o primeiro encontro? Eu fui no portal da BVS, fui em busca avançada. Lembra que eu falei para vocês que a BVS permite a busca integrada, ou seja, a busca em várias bases de dados, dentre elas a Medline? Então, apliquei essa minha estratégia lá na BVS e recuperei para a Medline 42 resultados para responder a minha pergunta de pesquisa. A BVS também me retornou, eu não coloquei aqui, eu vou botar, me retornou para a base de dados IBEX 2 resultados só. E para minha surpresa, nenhum resultado em Lilacs, tá? Que é a base de dados, vamos dizer assim, carro-chefe dentro da BVS, né? Então, seria talvez uma questão de eu rever meus descritores, mas eu também rodei sozinha, eu saí da BVS e fui lá direto na Lilacs e rodei a busca e não resultou nada, então eu acredito que de fato ainda não tenhamos nenhum resultado sobre reinfecção por coronavírus já publicado dentro da Lilacs, tá? Isso também é possível, né? Até porque o aspecto que estou procurando talvez seja, dada a natureza da doença, né, e de tudo como vem sido acontecendo, e as publicações, de repente, ainda não temos, dentro da Lilacs, eu ressalto, dentro da Lilacs, esse resultado. Fui buscar também em outras bases fora da BVS para mostrar para vocês que existe uma mudança, na verdade, assim, uma adaptação de estratégia de busca para cada base de dados. O que eu quero dizer? Eu usei os mesmos descritores, tá? Não mudei descritor. Contudo, quando eu vou buscar na base de dados Cochrane, que é uma base de dados internacional, eu não usei os meus descritores em português nem em espanhol. Eu só usei os termos em inglês,
tá? E aí tive um resultado de uma revisão sistemática que trata sobre reinfecção por coronavírus, tá? E 32 ensaios clínicos acontecendo, né? Já com resultados publicados. Eu não verifiquei se eles estão em andamento ou não, tá? Eu fiz uma busca, vocês verem aqui a data que eu coloquei, porque eu rodei a busca ontem não, dia 14, que foi anteontem, e hoje rodei de novo para ver se tinha alguma alteração, e teve. Então, é importante a data, tá? A gente registrar a data que roda a busca, porque tem sim, dependendo da natureza da pesquisa, uma mudança de resultados, e isso pode ou não impactar a resposta que você quer apresentar como uma evidência do seu campo de atuação. Então, é importante colocar a data. Então, tem 32 ensaios clínicos já publicados lá na Cochrane com esse assunto, contendo esses descritores, pacientes internados por coronavírus, né, que trazem índice de mortalidade e reinfecção. E na Embase também, que é uma outra base no campo da saúde, presente no portal CAPES, e que também é muito importante, e que eu rodei também só os termos em inglês, e que me trouxe 17 resultados, né, de 17 artigos publicados com essa temática, né. Então, é importante a gente, quando está falando de estratégia de busca, de pensar estrategicamente a pesquisa, a gente ter essa organização mental, toda esse histórico de busca, fazer teste, conhecer muito bem os termos que a gente está usando, não deixar escapar termos importantes, tentar mapear de todas as maneiras. Quando não está dando resultado positivo, ou seja, o que a gente chama de resultado positivo? A gente não está recuperando quase nada sobre aquele assunto, certamente tem alguma coisa que está impactando a estratégia. Então, a gente precisa colocar as cartas na mesa separada, tentar outras combinações, tira um, bota outro, roda a busca. Foi legal? Isso aqui está começando a ir pelo caminho certo. Mas eu tirei esse aqui, prejudicou, porque eu não posso nunca tirar um dos aspectos principais da minha pesquisa. Lembra que a gente mapeou, né, nesse primeiro quadro, de acordo com os acrônimos. Então, por exemplo, eu não poderia jamais tirar nem o item mortalidade, nem o item reinfecção, porque são características fundamentais da minha pesquisa. Eu pude tirar vírus da SARS da minha estratégia porque eu tinha outros descritores que supriram essa característica aqui da minha população. Então, é necessário sentir a pesquisa, né, para poder ter uma assertividade no resultado, né, na busca de uma certa maneira, né, assim que a gente possa dizer, não, foi legal ou não está legal, tem alguma coisa errada, eu preciso olhar friamente para a minha pesquisa e ver onde é que eu estou falhando, onde é que eu não estou enxergando, e às vezes é a ajuda de um colega de grupo, às vezes é a ajuda do seu orientador, vai ajudar a gente ou com outros olhos, né, ter outros olhos sobre a perspectiva da pesquisa, porque muitas vezes quem está imerso na pesquisa tem o olhar viciado e não consegue, né, enxergar além, ver novas possibilidades de descritor, de termos, de associações para produzir melhores resultados. Era o que eu tinha para falar para vocês na tarde de hoje, deixo aberto aqui para perguntas. Espero aí que eu tenha ajudado, contribuído com um pontinho aí nessa caminhada da pesquisa, com a experiência aí que a gente vem acumulando, né, nós da Biblioteca da Escola de Enfermagem, ao longo aí desse tempo que a gente está junto aí, trabalhando com pesquisa em base de dados no campo da saúde. Estou aí esperando as perguntas de vocês, tomara que eu saiba responder. A Ana Carolina, ela está pedindo para você explicar melhor o que seriam os termos livres. Tá. Ana, os termos livres
são os termos que não são descritores de assunto. Semana passada a gente viu que um assunto, né? Eu vou usar o que eu usei aí como reinfecção. Quando eu formulei a minha pergunta de pesquisa, eu, né, acreditava que reinfecção era uma palavra que se caracterizava como um descritor de assunto, porque como ela é muito comum, assim, muito utilizada na literatura, eu tinha o entendimento que reinfecção, se ela não fosse um descritor, ela seria um qualificador de algum descritor, mas ela não era nem descritor, nem qualificador. Então, ela é uma palavra-chave que a gente chama também de termos livres. Então, o termo livre, ele é também conhecido como palavra-chave. A outra pergunta, você acho que já respondeu, né? Que era da Rafaela perguntando sobre a reinfecção, que não é de escritor. O que ela faria quando isso acontece? Você vai usar, vai continuar deixando, se é um aspecto, né, fundamental da sua pesquisa, ela vai compor sua estratégia, contudo, você tem que ter a clareza de que ela não é um descritor. E aí, por que essa preocupação? Assim, eu costumo dizer que, por que essa preocupação em saber se é descritor ou se não é descritor? Por quê? Dois motivos. Um, que quando a gente vai escrever a metodologia da pesquisa, a metodologia que utilizou para desenvolver a pesquisa, você diz lá, eu utilizei os seguintes descritores. E aí coloca a reinfecção como descritor. Dependendo do critério de análise desse texto, né? Por exemplo, se você for submeter um artigo e disse lá na sua metodologia da pesquisa que reinfecção é um descritor, dependendo do avaliador, isso pode se tornar um critério de reprovação desse artigo, porque, na verdade, se o cara é um cara que está dentro do campo e sabe que reinfecção, minimamente ele vai lá buscar no DEX e vai ver que reinfecção não é descritor, é uma palavra-chave, ele é um termo livre, né? Então, assim, você junta alhos com bugalhos, né? Então, você vai dizer na sua metodologia, quando você tem a presença de termos livres, compondo a sua estratégia de busca juntamente com descritores, na descrição da metodologia você vai colocar a minha estratégia de busca foi composta por descritores e palavras-chave ou termos livres, assim, assim, assim. Né? É sempre bom deixar o mais claro possível sua metodologia, o caminho que você andou, né? Para que não haja percalços aí no meio do caminho. E isso é sim pensando num texto de submissão, né? Porque, na verdade, na hora de rodar a estratégia, sendo termo ou sendo descritor, né? Sendo termo livre ou palavra-chave, o descritor não vai fazer muita diferença, né? Nesse sentido de recuperação. Mas é importante você ter a clareza, né, de que uma palavra é descritor ou não é descritor. Porque também, muitas revistas, quando você vai submeter o artigo, elas pedem que você coloque lá no metadado palavra-chave, você deve preencher com descritores de assunto. E aí, se você coloca reinfecção não é um descritor de assunto. Embora ele vai compor, né, a sua estratégia de busca, ele não deve aparecer lá nos metadados descritor de assunto, tá? Porque também pode ser um motivo de retorno, de reprovação do artigo, né? Por conta dessas questões aí técnicas. Mais alguma pergunta, Suelen? Tem várias. Olha, a Vancala pergunta se pode usar o sinônimo como descritor. No caso, usar Covid-19 em vez de infecções de coronavírus. Então, os sinônimos, eles não são os termos autorizados como principais. Se você tem um descritor, a orientação é usá-lo, e se você encontra um sinônimo que
que você percebe quando você roda a busca que ele vai agregar mais resultados, a orientação é associar o descritor principal com o sinônimo, tá? Nada impede que você rode só Covid-19 na sua busca, mas a orientação é essa, associar o descritor com o sinônimo, para aumentar a sua recuperação. Por quê? Vou só complementar. Porque muitas vezes, por exemplo, eu não usei, o autor fez um artigo e usou o termo, né, no título, no resumo e nas palavras-chave, que é os campos, né, de busca principal das bases de dados, não usou Covid-19, ele usou infecções por coronavírus. E ele trouxe o aspecto que você quer olhar para responder a sua pergunta. Mas ele não usou Covid-19 nem no título, nem nas palavras-chave, nem no resumo, porque ele ficou muito preso à orientação daquela revista sobre utilizar somente descritor de assunto. Aí o que acontece? Você vai rodar sua estratégia de busca sem o descritor, só com sinônimo, Covid-19, perdeu aquele artigo importante, entendeu? Deixa eu ver a próxima. A Lúcia está perguntando se precisa colocar os 3 idiomas na BVS agora na hora de pesquisar. Está falando que antes não precisava colocar. Então, eu oriento a colocar. Eu sempre oriento. Não há uma regra, tem que botar, mas eu, quando oriento estratégia de busca na BVS, eu oriento colocar os 3 idiomas. Agora, as outras bases internacionais, não, só em inglês. A Débora está perguntando quais os campos que você fez a pesquisa na BVS. O título, resumo e palavras-chave. A Natália está perguntando se ela pode fazer a busca nos 3 idiomas separados, em vez de botar tudo junto. Seu áudio está um pouco picotado, Sueli. Você perguntou se pode fazer a pesquisa separada por 3 idiomas. Isso, foi isso. Tá. Poder pode, só vai dar mais trabalho, né? Porque você vai ter que rodar 3 vezes a mesma pergunta, mas pode. E você vai encontrar duplicatas também, muitas. A ideia de você fazer associação com os operadores booleanos em 3 idiomas é otimizar a pesquisa, né? Mas pode sim fazer separadamente. A Aldenira está pedindo para você explicar melhor sobre os qualificadores. Então, Aldenira, eu vou pedir para você abrir o microfone para me dizer o que dos qualificadores você quer que eu explique melhor, para saber se eu vou conseguir explicá-la. Ela está aí? Está podendo, tá com o microfone, pode falar? De repente a pessoa também está em algum lugar que não possa falar, né? Ela até saiu, não sei, deixa eu ver. Não, ela está aqui. Abre o microfone, Aldenira, pode falar. Bom, eu vou falar então, eu não sei exatamente o que é, mas eu vou falar sobre qualificadores, que é o que eu falei semana passada. Os qualificadores, eles vão trazer um aspecto do descritor, tá? Então, se eu quero olhar o descritor coronavírus sobre o aspecto da economia, a economia, nesse caso, seria um qualificador do coronavírus, né? Que é o exemplo que eu estou dando. Mas esse exemplo que eu estou dando nem é um bom exemplo, porque para o descritor coronavírus não há nenhum qualificador, tá? Eu vou usar o exemplo aqui que a gente viu, que foi o da mortalidade, ó, para o descritor infecções por coronavírus, nós temos o qualificador mortalidade. O que eu quero dizer? Isso está previsto no DEX, tá? Eu não estou inventando. O DEX, ele traz para cada descritor os possíveis qualificadores.
Mortalidade, por exemplo, não se aplica a coronavírus e não se aplica a pacientes internados. Eu não posso usar esse qualificador para esses descritores, mas para infecções por coronavírus eu posso. Eu não utilizei porque, ao testar na estratégia, eu não tive um retorno positivo, mas ele é autorizado. Então, mortalidade, nesse caso aqui, ele é um qualificador autorizado para o descritor infecções por coronavírus. Repetindo, qualificador, ele traz uma característica do descritor principal, tá? Eu não sei se era essa a sua pergunta, espero ter explicado. Ela não conseguiu falar. Tem uma pergunta aqui que fala sobre os códigos do campo. Se é efetivo usar esses códigos na estratégia. O MH para teste. Se é efetivo, se é legal, se tem uma recuperação boa, eu estou entendendo a pergunta. Isso. Então, na verdade, as bases de dados, quando você preenche aquelas caixinhas, né? Você seleciona do lado o campo que você está pesquisando aquele descritor, certo? Então, esses códigos correspondem a cada um desses campos, o MJ, o MH. Eu não sei de cabeça, não. Eu não tenho gravado isso na minha cabeça, cada sigla dessa, qual é a correspondência para cada campo. Mas, sim, vai ter maior ou menor revogação de acordo com o campo que você vai estar pesquisando aquele assunto. Por exemplo, a Débora perguntou em que campos eu rodei a minha busca. Eu rodo sempre, ou quase sempre, naquela busca geral, que é título, palavra-chave e resumo. Porque é onde a base vai varrer aquele meu termo, aquele meu descritor. E para esse campo, título, palavra-chave e resumo, tem um código, que eu não sei se é MJ ou se é MH. Isso dentro da BVS. Estamos falando de BVS. Para outras bases, tem outros códigos. Então, eu não costumo... Sim, faz diferença na recuperação de acordo com o assunto que você está procurando e o campo que você está pesquisando. Mas eu não costumo me preocupar em gravar esses códigos. Eu não sei se é isso que você perguntou. Por quê? Porque para cada caixinha daquela, a base já roda automaticamente. É só você preencher com o descritor, palavra-chave, né? Então, eu não costumo ficar presa a esses códigos, não. Até porque, como eu falei, para cada base são códigos diferentes. Eu não sei se era essa a pergunta. Tem uma pergunta aqui do Agnes. Se a maior parte das palavras selecionadas para a pesquisa não forem depois, há necessidade de modificação da pergunta para ampliar o resultado? Talvez. Na verdade, para pesquisa, cada caso é um caso. Eu não tenho como essa não é uma resposta geral que se aplica a todos. Mas sim, talvez o problema esteja na pergunta. Então, é necessário voltar para a pergunta, né, e pensar mais, refletir mais sobre a pergunta, sobre exatamente o que você está buscando, o que realmente, qual o seu objetivo. Vai lá no seu objetivo, pega ele, leia, releia e tenta reconstruir essa pergunta de pesquisa. Porque provavelmente não, mas pode ser que essa sua ausência de descritores esteja pautada, né, talvez numa fragilidade da pergunta da pesquisa ou na fragilidade da objetividade dos objetivos do estudo, né? Tem que dar uma revisada nisso, sim. Mais alguma pergunta? Eu ia pedir para a Aldira, a professora Aldira, falar a pergunta dela. Ela está aqui? Que eu li aqui, mas seria melhor ela explicar. Se ela puder, senão eu leio. Gente, boa tarde. Vocês me ouvem? Sim. Boa tarde. Sim. Consegue me ouvir?
Sim, sim, bem. Boa tarde, tudo bom, Fabiana? Tudo. A minha pergunta é o seguinte: se você orienta a gente, se você sugere, né? Porque eu achei muito interessante esse quadro que você criou, que vai desde a palavra-chave ali, o descritor, fazendo aquele mapeamento todo do processo de criação mesmo, como ele chega àquilo que quando acontece na metodologia. Ele coloca lá os 6 passos da revisão, ele coloca os descritores que ele escolheu e a etapa seguinte, que é a própria busca. A minha pergunta é se você sugere que a gente oriente os nossos alunos a criar um quadro muito semelhante a esse seu, inclusive para facilitar o percurso metodológico dele. É o olhar, você está o tempo inteiro dizendo que não é da saúde, agora eu, que não sou bibliotecária, eu te faço essa pergunta. Você acha que fica melhor para a construção do TCC, para uma avaliação? Sim, ou essa parte ela ficou oculta na elaboração do relatório final? Essa é a minha pergunta. Não, eu acho super válido utilizar, sim, porque é uma espécie de desmistificar um pouco, porque o que eu sinto quando eu né, contribuo nas disciplinas de metodologia da pesquisa? Eu sinto que isso está muito distante. A gente fala muito sobre como pesquisar, como aplicar, fala de descritor, mas fica tudo muito solto, tudo muito longe, né? Pouco palpável. Eu acho que esse quadro puxa a gente um pouquinho para o chão, e de maneira que os alunos conseguem, né, ter uma materialidade dessa pesquisa, eles conseguem construir, né, devagarzinho, todo esse caminhar da pesquisa. Eu acho super válido e disponibilizo para quem quiser utilizar. Nossa, achei muito interessante. Eu tentei entrar na live anterior, acabei me perdendo com essas agendas. Quero dar parabéns à equipe da biblioteca, e, sim, em nome e você, que eu já conheço há mais tempo, e Suelen, assim, estou extremamente agradecida por tudo isso que vocês estão dividindo com a gente. E sugiro que eu vi Simone aqui no grupo, que, já que não tem espaço específico, que possa entrar na página do YouTube da escola, assim, essa live de hoje e as anteriores, que eu já me coloco à disposição para receber o material anterior também, tá? Meninas, muito obrigada, viu? Professora, a gente que agradece, assim, é uma experiência muito bacana, assim, a gente percebe, assim, na biblioteca mesmo, assim, a necessidade de uma coisa mais, assim, mais de aproximação, né, da pesquisa entre os alunos e a prática da pesquisa. Por isso que a gente vem abordando essas questões aí tão recorrentes, como o Suelen falou no início, né? Obrigada mesmo. Parabéns, parabéns. Obrigada. A Ana tá perguntando como é que coloca infecções por vírus com o qualificador de idade. Como colocaria essa expressão? Como colocaria a expressão? Repete, por favor, o que falhou, Suelen. Infecções por coronavírus com o qualificador mortalidade. Então, para aplicar na estratégia de busca, eu vou colocar... inclusive eu vou mostrar para vocês aqui, que está nesse mesmo arquivo, para vocês verem que o bibliotecário também sofre, ó, quando vai fazer busca, ó, isso aqui é todo o histórico, ó, 0, 0, 0, com qualificador, sem qualificador, ó, até eu chegar no melhor resultado, gente. Então, aqui, ó, retirando o descritor vírus da SAR e substituindo pelo sinônimo Covid-19, porque até então eu não estava usando sinônimo. Aí tirei esse danadinho daqui, coloquei esse sinônimo e aí sim começou a produzir resultados bacanas na estratégia. Então, para usar o qualificador na estratégia, Ana, a gente usa da seguinte maneira. Deixa eu pegar uma estratégia aqui, ó. Coronavírus / MO. É sempre a sigla, né? As duas primeiras palavras, duas primeiras letras, desculpem, do qualificador. Isso aqui para estratégia. Agora, para a gente usar na indexação dos artigos que a gente faz para as revistas, a gente usa barra e ele por extenso, tá? Então, para vocês verem aqui, ó, que foi um parto até chegar aí nesse quadro aqui, ó.
Não é trivial, mas é plenamente possível se a gente organizar o pensamento, né? Eu acho que eu já passei as perguntas principais. Tem uma pergunta aqui. A Ana Carolina está perguntando se você tem como fornecer a estratégia. Você tem no Word. Com certeza, com certeza. Não sei, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui para o chat. Você quer o quê? Essa estratégia aqui? Isso aqui? Vamos ver se eu vou conseguir copiar e colar e já jogo no chat, ó. Estratégia que eu usei na BVS, tá? Eu vou colocar agora para você. Mais alguma pergunta? Ana Maia. Abre seu microfone, pergunta para a Fabiana, que ela está colocando umas questões aqui. Acho que é melhor você perguntar. Oi, Fabiana, tá me ouvindo? Tô sim, pode falar. Numa ficha catalográfica na pista seria infecções por coronavírus e mortalidade, não é isso? Só para eu... Peraí, vamos lá. Você vai botar como qualificador? Como assunto numa ficha catalográfica. Numa ficha catalográfica que tem que usar DEX, né? Aí seria infecções por coronavírus e... Barra. Não, barra. Seria barra? Barra mortalidade por extenso. Não usa o MO. É sempre barra, não usa if. Isso que eu queria saber. Isso, barra. Então tá. Obrigada, Fabi. Beijo. Tchau. Beijo. Finalizando, é a última pergunta. Eu vou juntar duas em uma. Tá. A Lúcia perguntou se ainda pesquisa avançada na BVS. E o Rildo perguntou se é só montar os descritores conforme a apresentação e depois ir buscar na página da BVS. Repete para mim, Suelen, por favor. A Lúcia pergunta se é pesquisa avançada e o Rildo estava perguntando se depois que você montar essa equação, é só colocar lá na página da BVS para pesquisar. Lúcia, a pergunta é na BVS, pergunta integrada. Eu não entendi a pergunta de Lúcia. Avançada. Sim, busca avançada. É busca avançada, sim. Porque na busca normal, a gente não tem aquelas caixinhas de busca para usar os operadores booleanos, tá? Então tem que ser busca avançada em qualquer base, não só a BVS, qualquer outra base de dados. E, Rildo, essa estratégia aí, essa equaçãozinha aí, na verdade, a base arruma para você. Você preenche os quadrinhos lá das bases de dados. Quando você manda buscar, ele te dá essa que a gente chama de string de busca, né? Essa equaçãozinha aí para você colocar na sua metodologia, tá? Você pode até criar, mas a base de dados te dá também, tá? Por exemplo, antes de eu jogar na base de dados, eu criei ela aqui, sozinha, primeiro, né? E depois eu fui jogando lá em cada caixinha, tá vendo? Que aí a própria base, ela coloca os parênteses, tá? Por exemplo, quando eu joguei essa mesma pesquisa na Embase, que é uma outra base de dados, ó, ele já me deu uma outra configuração de equação. Ele usou aspas, uns códigos aqui, que é código de campo de cada caixinha daquelas, tá? Então, na verdade, para cada base, a gente vai ter um desenho disso aqui diferente por conta da variação dos códigos de campo. Mas você pode criar, sim, assim, ó, uma dessa daqui e jogar lá. Se ela tiver boa, se a estratégia estiver boa, vai te dar retorno, tá? Fabiana, posso te fazer uma pergunta? Pode. Nessa Embase, aí você só pode botar em inglês, né? É isso? Isso, inglês, só inglês. Tá, outra coisa, não, eu estava perguntando que como eu vi você montar essa estratégia tudo como se fosse uma caixinha só assim, eu pensei que você tivesse colocado tudo numa estratégia só dentro de uma busca simples, por isso que eu queria saber se lá você usou a avançada, porque eu sempre fiz na avançada, né? A avançada as caixinhas vão aparecendo, aí você escolhe se está botando descritor, se está botando uma palavra que possa ser encontrada em um título, né? Uma palavra-chave.
Ó, Ah, é tá, sempre só isso que eu aqui. queria saber. Eu estou abrindo aqui para vocês verem a busca avançada. O que eu quis dizer é que aqui na busca avançada a gente vai, ó, adicionando as Ah, caixinhas, tá. né? Então E continua a vai mesma coisa, que como mudou a página, eu fiquei na dúvida, foi isso. Isso, e aqui a gente bota cada aspecto da pesquisa, cada um daqueles descritores que a gente viu aqui, ó. Cada umzinho desses aqui, né? Sim, A gente sim. viu. E outra Sendo que. coisa que eu Pode queria que você tirasse a dúvida, não sei se outras pessoas podem ter. Quem já está fazendo pela BVS o Medline não precisa fazer o PubMed, vai ser uma repetição. Não precisa, mas a gente precisa sempre ter a clareza que o resultado é diferente. Se eu pesquiso Medline via BVS, eu tenho, vamos dizer assim, um resultado inferior à pesquisa direto na PubMed lá. Por quê? Porque a gente tem o tempo de atualização das bases. Então, lá na PubMed, ela é atualizada em tempo real. E aí, a BVS, que eu não sei te responder de qual é o tempo de atualização da Medline aqui na BVS, existe um lapso aí, vai ter uma defasagem de resultados. Mas, se você optar, não tem problema, tá? É só dizer isso, esclarecer isso na metodologia, que é Medline via BVS. E outra coisa que eu queria esclarecer, que eu não sei se a menina viu a minha pergunta, o pessoal está falando, posso usar sinônimo. Na verdade, os sinônimos já estão atrelados àquela palavra-chave. Bem, pelo menos eu acho que foi assim que eu aprendi. Então, quando você já usa o descritor, se tiver sido usado no resumo, na palavra-chave, em qualquer lugar na palavra-chave do autor, ou tenha sido colocado lá no título, tudo, ele já vai vir. Ele já vai vir. Você não precisa colocar o sinônimo para fazer uma pesquisa diferente. Você botando o descritor, todos aqueles sinônimos, eles vão ser encontrados pelo aquele descritor. Você não precisa usar o sinônimo novamente. Nenhum daqueles sinônimos. Bem, eu vejo assim, eu usava assim. Não sei, as coisas mudaram tanto, que eu estou assim, sem saber. Lúcia, você está correta, sim. Mas, às vezes, na prática, por isso que eu falo, cada caso é um caso. A orientação é essa. Uma vez que a gente usa um descritor, ele já contempla os sinônimos. Essa é a regra. Mas, às vezes, a gente encontra diferenças no resultado, entendeu? Ah, sim. Isso eu nunca nem utilizei para ver se tinha, assim, uma diferença. Uhum. Assim, eu acho até assim, quando você usa palavras-chave ou palavras que estão num resumo, às vezes você pode encontrar mais resultados que às vezes um descritor. É verdade. Agora essa história do descritor e do sinônimo, eu nunca percebi diferença. Pode ser que agora, sim, existe. Também eu parei de fazer pesquisa, né? Porque antes eram os bibliotecários que faziam todas as pesquisas. Não tinha essa coisa de ensinar a aluno, você fazia. Então, depois não, depois você já passou a ensinar o aluno. Antes tudo era pedido à bibliotecária. O professor pedia, todo mundo pedia. Agora você já ensina eles a fazerem. E eu me afastei um pouquinho desse serviço, por causa da Andréia, né? Que passou a pegar mais essa parte de referência. Com o afastamento dela, aí sobrou, né? Né, Fabiana? Fabiana, boa tarde. Boa tarde. Obrigada. Nada. Pode Fabiana, falar. me ouve? Estou ouvindo, pode falar, pode falar. Então, boa tarde a todos e a todas. Fabiana, parabéns pela didática, muito legal mesmo. E enriquecedor para todos nós que trabalhamos com orientação e pesquisas, e eu caminho um pouco por esse lado, por esse tipo de pesquisa. Era só para elucidar que na PubMed a gente vai encontrar o descritor realmente já na BVS, mas o que eles denominam lá de entry terms, que são, você utiliza a estratégia.
né, a Pico, ou a que você caminhar. É só para as pessoas entenderem que existem alguns sinônimos em outro idioma que abarcam aquele descritor que no nosso não vai. E é por isso que a pesquisa na PubMed, ao ser feita lá, você encontra um pouco mais de documento. Mas a sua fala foi certíssima, é o que tiver descrito no método. Se você disse que o método você usou PubMed via BVS, é isso, mas parabéns, parabéns mesmo. Gostei muito. Um abraço, boa tarde a todos. Obrigada, obrigada. Uma outra coisa também importante falar é que nós temos na BVS, especificamente, né, no DEX, aquelas 4 categorias exclusivas que não estão lá na Medline. Então, é necessário, sim, sentir essa coisa do tema, né? Do domínio onde vocês estão pesquisando, para saber a especificidade e saber que, de repente, lá na Medline eu não vou encontrar uma riqueza de respostas de publicações que talvez eu encontre na Lilac sobre a homeopatia, porque, por exemplo, a homeopatia é uma categoria exclusiva do DEX e não está presente no MESH, né? Então, por isso é importante conhecer as fontes. Ou então, procurar o bibliotecário para te ajudar com isso, porque é fundamental a participação dele nesse processo aí de construção da estratégia. Alguém mais quer falar? E aí, a gente abre o microfone. Senão, a gente encerra por aqui. Eu gostaria de fazer uma pergunta assim, porque Pode falar. eu fiz a minha estratégia e dentro da minha estratégia tem um descritor que faz parte da minha pergunta, sendo que quando eu coloco esse descritor, ele acaba me dando bem menos trabalhos, diminui bastante a minha busca, e quando eu tiro ele amplia a minha busca e me dá o resultado que eu desejo, que trata sobre um assunto que eu busco. Eu queria saber se fica ruim para a pesquisa quando não tem o descritor que deveria estar na pergunta. Então, o descritor, isso acontece muitas vezes. Por que acontece isso? Quando você bota o descritor, você recupera menos do que quando você tira o descritor e deixa ele com palavra-chave livre, né, termo livre. Existem algumas possibilidades disso acontecer. Primeiro é entender em que campo que você está buscando, que você está aplicando a sua estratégia quando você seleciona aquelas caixinhas. Primeiro é saber onde você está pesquisando. Se é todos os campos, se é só no resumo, se é aquele palavra-chave, título e resumo, ou se é descritor de assunto. Então, isso já vai impactar na sua resposta. A outra questão que vai também impactar nesse resultado é a questão de que nem todos os artigos que estão nas bases de dados, e aí eu vou falar especificamente dos artigos que estão presentes nas bases de dados da BVS, né? Nem todos os artigos ainda já estão indexados. O que é isso? É porque, assim, uma coisa, o artigo ele foi publicado numa revista, essa revista faz parte daquela base de dados que está lá dentro da BVS. Às vezes, aquela revista publicou o artigo e não houve por parte de um centro cooperante, que aí no contexto da BVS ele se chama de centro cooperante, que são as bibliotecas que fazem a indexação daquele artigo. Pode ser que aquele artigo já esteja na base, né, já está lá atualizado, seu artigo já aparece para quem pesquisa, mas ele não foi indexado. E aí você, eu digo o autor, né, que colocou lá o artigo, não era uma exigência da revista, então, e não houve uma preocupação de traduzir a sua palavra-chave ou aquele seu termo, como aquele assunto seu é conhecido na literatura, em descritor. Então, por isso, às vezes, a gente recupera menos, porque não há uma representação daquele assunto por descritor de assunto. E aí, quando você vai fazer a busca, você só encontra mesmo por palavra-chave, você recupera muito mais por palavra-chave do que por descritor de assunto, né? Essas são uma das possibilidades disso acontecer. Mas
vou voltar a dizer aqui, cada caso é um caso, há de se verificar como é que você está elaborando essa estratégia, a sua pergunta de pesquisa, para poder te responder, entendeu? Porque fica muito frouxo dizer por que você recupera mais, porque tira ou não tira o descritor, né? A recomendação é usar o descritor e o auxiliar, mas não tem. Por exemplo, reinfecção não era descritor, não tem descritor, né? Se eu tiro reinfecção, eu perco uma característica principal do meu estudo, e aí? Né? E eu nem sei, porque eu nem testei tirando reinfecção. Se eu testar, talvez venha muito menos resultado mesmo. Mas eu não tirei reinfecção, porque apesar de não ser descritor, eu coloquei ele como termo livre, né, palavra-chave, porque quando eu busco ele, aparece vários artigos com reinfecção, e ele não é descritor. Então, vamos supor que nessa situação sua aí, como você falou, não é descritor, eu vou tirar, e aí eu não recupero nada, causa um impacto significativo na sua resposta e na sua pesquisa como um todo. Então, é uma questão de avaliação mesmo, pensar, porque de repente numa base ele não é, mas na outra base ele é. Por exemplo, como eu falei da minha pesquisa aí, na N3, que é da Embase, reinfecção é descritor, e no DexMesh não é descritor. Então, temos que avaliar tudo, pensar, né, cada caso é um caso mesmo, de muita reflexão. Entendi, tá ótimo. Obrigada. Nada. Mais alguém? Fabiana, eu vou aproveitar para fazer mais uma perguntinha. A pesquisa nessa Embase, eu não pesquisei nela. Ela é simples, assim, quem pega de primeira, olha assim, já faz pelo intuito, assim, vai chegando e dá para fazer sem nenhuma prática anterior, dá para fazer. Dá Vai na sim. intuição e vai fazendo. Isso, as bases agora estão bem intuitivas e estão mais ou menos obedecendo um mesmo layout, né? Algumas, quando você começa a digitar, ele já te sugere, né, o termo, com base nesse vocabulário controlado que já é carregado na própria base, né? Então, por exemplo, a Embase, quando eu começo a digitar lá reinfecção em inglês, ele já te sinaliza que é um termo. E ainda mostra até a árvore hierárquica da relação do termo, sabe? Muito Então, bom. assim, para cada base é de uma maneira, mas elas são mais ou menos organizadas amigavelmente, intuitivamente. Tá. E a Scopus, você já fez pesquisa nela? É mais ou menos a mesma coisa? Já, a Scopus também, mas é uma base multidisciplinar, né? Ela não tem esse viés, tem muita coisa da saúde, eu acho que vale a pena juntar numa revisão, né? Para fazer uma boa revisão, mas ela tem uma característica de mais amplitude, assim, de abarcar mais áreas do conhecimento. Tá. E pode vir até repetido, então, que você pesquisar ali, pesquisar em outras bases. Com certeza. Então tá. Obrigada, hein? Nada. Adorei.